Graças e paz para os santos. Lucas 19. Que diz assim, segundo escreveu São Lucas: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um... Não estou conseguindo chegar aqui bem. Ok. A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sentai-vos, santos. Não sei se os santos já fizeram uma reflexão sobre esse texto, do capítulo 19. Já ouvimos muito sobre essa história, sobre este comentário do próprio Jesus Cristo a respeito ao que tinha acontecido logo antes dos versos anteriores, né? A estratégia que está nos versículos anteriores, a pausa da conversa aqui entre Jesus e Zaqueu. O encontro entre Jesus e Zaqueu é a consequente, eu pedi para o santos ficar com ela aberta, viu? É a consequente salvação deste. Tudo isto aconteceu por uma simples coisa, santos. Porque Jesus, de fato, ele veio buscar e salvar o perdido. Simplesmente isto aí que aconteceu. Quando entendemos a razão pela qual Jesus se encontrou com Zaqueu, nós vemos nesse encontro um comentário sobre todo o ministério de Jesus Cristo. Foi revelado naquele texto dali. Tanto quando ele estava aqui na terra, quanto agora em nossos dias, quando ele continua andando no meio da história e do povo dele, que é a igreja, nos dias de hoje. Ele continua a fazer a mesma coisa, santos. O propósito secundário de Cristo, ele cumpre. Nós não conseguimos enxergar, mas ele veio de fato salvar o perdido, os homens que estavam afastados da sua presença. Jesus, quando diz aqui esse texto, ele estava dirigindo seus passos para Jerusalém. Pela última vez, queridos. Pela última vez ele foi para Jerusalém, ele estava prestes a ser executado. Não tinha podido usar a passagem, o caminho que ia para Jericó. Ele não podia usar ele, santos. Na época, Jericó ele era o centro do império grego pagão, porque lá não era totalmente convertido a cidade, então tinha essas dificuldades para se locomover ou estar dentro de Jericó. Ele não tinha a liberdade que ele tinha nas outras cidades. Quando ele pregava o evangelho dentro de Jerusalém ou nas cidades vizinhas que pertenciam, existia uma facilidade,
mas quando o evangelho ele era pregado fora dessas redondezas, tinha um pouco de dificuldade para Jesus fazer isso daí, para difundir o evangelho dele. Olha, de Jericó até Jerusalém, você imagina quantos quilômetros uma pessoa andava a pé, Santos? 37 quilômetros Jesus andava, para sair de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó. E 25 quilômetros desses 37, Santos, era através de muita poeira, muito sol, não tinha climas bons da região. Então, Jesus ele não media esforços, ele não se preocupava com o estado físico, mas ele estava preocupado somente com uma coisa, Santos, de cumprir o seu chamado, queridos, de cumprir a sua missão. A gente observa que muitos de nós, para fazer uma simples coisa, para sair daqui um pouco mais da frente, nós reclamamos, Jesus, ele não tinha esse problema, Santos. Não tinha transporte para ele. Não tinha um equipamento para separar do sol, Santos. Ele andava e percorria toda aquela região a pé. Muitas das vezes não tinha água, muitas das vezes não tinha comida, e ele fazia o que tinha que fazer, Santos. Sabe por quê, queridos? Porque ele veio salvar, de fato, os perdidos da casa de Israel. Se ele sabia que o tempo dele já estava encurtando, então ele teria que acelerar cada vez mais, Santos, para cumprir aquilo que o Pai tinha amplamente determinado para ele. Então, o amor de Jesus, ele realmente não tem limites, irmão. Você não imagina um limite para se colocar no amor de Cristo. Não tem limites, Santos. Não tem limites. Ele faz qualquer coisa para trazer o eleito dele, o filho de Abraão que estava no seio. Ele faz qualquer coisa, ele não mede as dificuldades, o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade, queridos. Para Cristo não tem nenhuma dificuldade. Ele vai cumprir de todo jeito aquilo para que ele foi chamado, Santos. Obstáculos para Cristo também não existem, né? A igreja ela foi criada em cima de obstáculos, em cima de barreiras, mas ela foi feita com muita dificuldade, com muito trabalho e uma palavra X, amor. A igreja foi construída em cima de amor, Santos. O amor principal de Deus em Cristo estava ali sendo executado e criando a igreja. Cada pessoa que Cristo trazia era cada pedra que a igreja estava sendo edificada, Santos. Eu observo Jesus Cristo nos dias de hoje, como se ele tivesse nos dias de hoje, a mesma coisa nos dias passados. Hoje nós não temos uma preocupação. Nós hoje não temos uma preocupação exata com as almas, Santos. Hoje a igreja está muito preocupada em termos de liturgia, em termos de culto, em termos da doutrina, mas em termos de almas, a igreja ela não é tão preocupada, Santos. Ela não é tão voltada para esse propósito secundário. Se nós não sabemos quem são eles, então há uma preocupação ainda redobrada para cada um de nós, Santos. Redobrada, começando por mim. Se eu não sei quem são, então há uma responsabilidade ainda mais dobrada para cada um de nós, que o exemplo maior foi Jesus Cristo. Não parava de trabalhar, não tinha descanso. E isso é um fato que nós devemos nos dias de hoje. O propósito de salvar e redimir almas estava naquele momento dentro do propósito e decreto de Deus Pai. Dentro da eternidade de Deus, ele tinha decretado para Cristo, seu Filho, seu ungido, seu Messias, fazer tudo aquilo que estava na mente de Deus Pai. Todos os passos que Jesus dirigiu em Jerusalém, em Samaria, fora das redondezas de Jerusalém, tudo foi quilometrado exatamente, detalhadamente, fisicamente, mentalmente, no decreto eterno de Deus.
Todas as pessoas que foram ao encontro de Jesus foram programadas. Todas as conversões que houve foram programadas por Deus. Pô. Todos os mortos que se levantaram foram programados por Deus. As curas foram determinadas por Deus. Tudo aquilo foi determinado por Deus. Deus estava no controle da vida de Cristo 100%, santos. 100%. Deus não deixou escapar 1 milímetro sequer da sua soberania na vida de Cristo. Não deixou. Aí quando nós vemos Jesus passando por perto da residência da casa de Zaqueu, eu diria que foi uma coisa voluntária. Foi por acaso? Não foi por acaso, irmão. Se a gente observa lá na frente do texto, ele vai dizer que hoje, me convém pousar na tua casa. Me convém quer dizer que está lá atrás, santos. Hoje foi determinado por Deus ir para a tua casa. Pô. Hoje foi decretado por Deus que eu iria estar na tua casa. Pô. Então nada acontece sem a autorização prévia de Deus Pai, santos. De fato, ele veio buscar somente os filhos de Abraão, não mais e não menos. Porque nem todos aqueles que estão lá em Israel na época, nem todos aqueles que nasceram israelita é de fato israelita, pô. Ou é de fato filho de Abraão, pô. Não é todos. Jesus sabia de quem eram eles. E Jesus estava de fato cumprindo aquilo que Deus já tinha determinado para que ele viesse a fazer. O encontro de Jesus com Zaqueu foi uma coisa surpreendente, tanto para os discípulos, como para o próprio Zaqueu. Mas por que isso foi um fato histórico da época, santos? Os judeus têm uma prática de que não se envolverem com pagãos, de não se envolverem com pecadores, pô. Mesmo sendo eu um judeu, mas sendo um homem deliberadamente envolvido no pecado, o próprio ensino determina que eu tenho que me afastar do tais, pô. Eu não posso conversar, não posso manter nenhum tipo de comunhão ativa e nenhum tipo de comunhão passiva com o indivíduo. Pô. Mas quando Jesus se dirige para ele, Jesus estava quebrando uma tradição ou um costume da época. 12 horas a mulher samaritana vai pegar água. Sabe por que ela pega nesse horário? Porque entre judeus e samaritanos não existe nenhuma elo ou comunicação entre os dois. De 7 às 11, a mulher judia ia pegar. Mulher, homem não pegava, a mulher pegava água. E a partir de meio-dia para frente, 1 da tarde, os samaritanos iam pegar água. Pô. Mas o que foi que ele fez antes? Ele quebrou mais um costume. Ele chega, tira água, que não, o homem não pode tirar água, quem tira água é a mulher, e oferece à mulher, que também não era costume da época, autorizado mulher a conversar com o homem, muito menos entre judeu e entre samaritano. Pô. Jesus quebrou vários costumes da época, vários princípios ele começou a quebrar. Pô. Sabe por que ele fez isso, queridos? Porque ele veio salvar, ele veio buscar os seus perdidos, santos. Por amor da igreja, ele veio buscar e salvar o perdido, santos. Por amor, ele começa a quebrar os princípios. Quando o homem, ele cria, determina certos meios na sociedade que nós não podemos fazer, a Jesus chega e quebra, pô. Por amor das almas, santos. Jesus começa agora o quê? A quebrar os princípios dos homens e a estabelecer o que tinha anteriormente por Deus, santos. Homens de várias nações, homens e mulheres, deveriam estar unidos, santos, não deveriam estar separados. O pecado foi o que ele fez, ele separou o homem de Deus, ele separou o homem do homem da mulher, nação por nação, ele começa a separar por causa disso. Tudo isso por causa do pecado. Jesus veio remendar, santos. Veio trazer de volta o que estava no original, santos.
A vida original, aquilo que Cristo fez lá atrás, foi o princípio da natureza. O princípio que estava lá atrás, ele veio fazer, mostrar um pequeno pedaço antes. E ele começa agora a mostrar aos homens que isso tem que cair por terra. No reino de Deus, essas coisas não vão existir, santos. No reino eterno de Deus. Um homem não pode falar com a mulher não pode falar com o homem. Existem regras que impedem de fazer certas coisas, mas no reino de Deus, estas coisas são quebradas. Essas coisas não existem, santos. Mas o homem, ele começa a deturpar e a criar coisas que não está dentro do plano e nem no projeto de Deus. Aqui também eu quero dizer que não foi uma decisão particular de Jesus e nem muito medo de Zaqueu tentar se encontrar com ele, pô. Não foi. O homem diz que o homem tem uma liberdade para poder escolher o certo do errado. Tem uma liberdade para escolher as coisas no meio natural e no mundo espiritual. O homem tem essa capacidade de liberdade, santos. Deus, ele não trabalha de forma alguma com esse tipo de possibilidade. Não trabalha, pô. Deus, ele não depende 1 milímetro de vocês ou de mim para fazer e depender, se fica esperando que algo aconteça, santos. Deus, ele não precisa disso. Deus, ele não precisa de um arquiteto, de um engenheiro para elaborar um plano para mostrar para ele se a coisa vai funcionar. Deus não precisa disso, pô. Os homens, quando vão fazer qualquer coisa, eles planejam anteriormente, vê o início, vê o meio, mas eles não conseguem sempre ver o final, pô. Dizer assim que isso vai dar certo, não consegue ver o final, pô. Deus, ele já vê o final de todas as coisas. Deus já executa tudo na eternidade, santos. Quando Jesus vem passar por aquela estrada que estava entrando em Jericó, não foi algo aleatório. Sabe por que não foi aleatório? Porque Deus determinou que Jesus deveria passar por ali, santos. Paulo, quando estava preocupado em Jerusalém, com os judeus, porque cada discípulo, cada apóstolo, ele foi enviado para uma missão. O Evangelho de Mateus é enviado para um determinado tipo de pessoas. O Evangelho de Marcos é enviado, determinado para um tipo de pessoas. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Cada um foi determinado para ser enviado para algum tipo de pessoas. Pô. Aí Paulo começa a orar e dizer assim para os judeus: olha, Senhor, eu não sei o que fazer mais, pô. Para que esse povo entenda o teu evangelho, pô. Jesus chega e diz para ele: Paulo, não te preocupes com o que has de falar, pô, mas apenas pregue. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. Ele quer dizer que a minha autoridade basta para ti, Paulo. O que eu mandar fazer, tu vai fazer, pô. E isso é um reflexo lá de Efésios capítulo 1, e o versículo até o 3, que ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele está me dizendo que se Jesus passou na estrada de Jericó, e se chamou, e se aproximou daquele homem, não foi por acaso, santos. Foi pelo determinado desígnio de Deus, que Jesus passou na casa daquele homem e o salvou. Não foi pela liberdade de Zaqueu, não foi pela vontade de Zaqueu, não foi pelo entendimento de Zaqueu, mas foi pela soberania e a graça absoluta de Deus que está em Cristo Jesus. Simplesmente pela graça que está dele, pô. Todas as coisas, santos, ocorrem pela mão soberana de Deus. Nada discorre, o que ocorre na terra é pela soberania de Deus.
Todas as coisas boas que acontecem, todas as coisas más que acontecem, é pela mão soberana de Deus, santos. Pode ter certeza disso. Deus está no controle de todas as coisas. Zaqueu foi uma vítima, meu irmão. Zaqueu foi uma vítima do amor misericordioso de Deus. Ele foi abocanhado pela graça soberana de Deus. Ele não fez nada para salvar. E eu acho assim interessante é que as pessoas misturam graça com misericórdia. Pô. Misturam graça com amor. Não pode fazer isso. Pô. Quando Deus salva um homem, existem dois caminhos. Podemos dizer assim, traçar dois caminhos que o homem vai seguir. Pô. Quando o homem vai para o inferno sem Cristo, a graça não o alcançou. A misericórdia não o alcançou, mas a justiça de Deus o alcançou. Aí isso soa na mente humana como uma coisa paralela, santos. A mente humana, ela não consegue enxergar isso. Como é que eu acredito que Deus é amor? Eu acredito que Deus é amor. E você me diz que quando o homem parte sem Cristo, ele está recebendo a justiça de Cristo. Está recebendo. Simplesmente justiça, pô. Por que ele não recebe misericórdia? Porque a mão não se moveu para ele, pô. A mão de Deus não se moveu para ele, a mão ficou parada. Não houve a tal da conversão, não houve conversão. Então a graça, ela não se move. Mas o que se moveu foi o quê? Foi a justiça de Deus. Então, quando o homem parte sem Cristo, é a justiça. Mas por que justiça? Porque o salário do pecado é a morte. Ele está recebendo um prêmio pelo pecado original, sabe? Que é a morte. Aí Deus não faz nada, Deus fica parado, meu irmão. Deixa que Ele próprio vá para o seu próprio lugar. E isso ocorre. Mas quando é que a misericórdia chega, santo? Quando a graça o alcança. Deus foi misericordioso com ele, concedendo a ele graça, que é um favor imerecido da parte de Deus. Não é da parte do homem. Não pode ser da parte do homem. O homem estava dizendo, certa vez ele disse, que o céu ele é tomado à força. Eu disse, eu sabia, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu fiz que não entendi. Eu disse, eu não entendi como tomado à força. Para você ser salvo, você tem que guerrear, você tem que batalhar. Pô. Eu disse, eu sei que nós temos que brigar, santos. Que a vida cristã é uma luta diária. Uma briga constante. O cristão ele briga. Mas os papéis foram um pouco revertidos, santos. Foi revertido. O Senhor diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, em todas as partes, irmãos, em todas as partes. E Paulo diz que, se é por obras, a graça deixa de ser graça, é rejeitada. Zaqueu não poderia mover 1 centímetro para agradar a Deus. Dá um entendimento quando ele diz isso aqui, ó santos. Dá um entendimento, parece dizer que Jesus estava trocando a salvação dele, por isso aqui que ele diz. Quando ele chega e fala mais ou menos nessa expressão, o versículo 8 diz, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Parece que houve uma troca, né? E quando ele disse que estava fazendo aquilo, Jesus chegou pelo outro lado e toma isso aqui. Ali já era o resultado, santos, o resultado da salvação, santos. Salvação não é quando o indivíduo está no meio da igreja e vai lá e levanta os braços, lá as mãos e confessa. Isso aí é uma coisa que
além de não ter nenhum apoio nas Escrituras, é um meio só de se manifestar para conhecer a pessoa, santos. Primeiro, a pessoa nasce espiritualmente, santos. Ele vai nascer espiritualmente, mas ele não confessa nada, irmãos. Ele nasce espiritualmente. Deus regenera a alma dele. Deus justifica a alma dele, santos. Então é gerado nele arrependimento. Ele vai cair em si e vai dizer: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Quando a palavra vem a ser pregada, é como se fosse um tiro nele. Ele não vai suportar. É por isso que chama-se graça irresistível. Ele não resiste, irmãos. É por isso que ele chora muitas das vezes e ele confessa: olha, Senhor, se eu roubei aquele rapaz ali, eu vou dar ele 4 vezes mais. Se alguma coisa tem defraudado ele, eu vou fazer isso por ele. Mas não é ele que está fazendo isso não, amados. É a graça que já está nele. Está fazendo com que ele confesse os seus pecados e olhe somente para o consumador da nossa fé, que é Cristo. É por isso que ele olhou para Jesus e disse: olha, Senhor, se eu tenho feito mal àqueles homens, eu vou me consertar com eles. Mas é a graça que já estava nele. Não é preciso falar primeiro para que ele nasça, não. Ele já, a primeira pessoa nasce para crer. Não é a primeira pessoa a crer para depois nascer, não. Primeiro ele nasce espiritualmente. Isso é uma quebra até da doutrina da natureza. Primeiro a pessoa nasce para depois aprender as coisas. Nasce do ventre da mãe, depois ela começa a engatear, começa a falar e aprender as coisas. No mundo espiritual é a mesma coisa, santos. Se nasce para depois ter o outro resultado. Zaqueu nasceu espiritualmente para depois receber a Cristo, para falar com Cristo, para confessar, né, os pecados dele. Isso foi uma coisa natural. Coisa natural. Filipenses, Paulo diz que, está lá em Filipenses 2 e 13, ele diz: olha, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Por que que eu confesso, meu irmão? Por que que eu creio? E por que que eu quero? Se a minha alma está morta, ela não vai ter nenhuma disposição para fazer isso. Morto não fala, morto não vê, morto não escuta e morto não apalpa. É preciso que haja algo antes para que a pessoa possa fazer isso. Aí Deus vai lá e ressuscita a alma do indivíduo, irmãos. Ele bota o querer no teu coração. Por que que eu quero Cristo? Porque Deus quer que você queira. Por que que Zaqueu quer Cristo? Porque Deus quer que Zaqueu queira Cristo. Por que que Zaqueu agora estava amando ao Senhor? Porque Deus Pai colocou nele o amor dele. Pô. O amor de Deus, amados, quando está em nós, ele é atraído pelo amor principal. O nosso amor não é o amor ágape, porque a gente não contém isso. Nós recebemos vestígios, partículas do amor de Deus. Quando o amor de Deus está em nós, nós somos ligados ao amor supremo de Deus, que é Cristo. É por isso que os homens, quando viam Cristo, amados, os santos, quando viam Cristo, eles se derramavam, eles confessavam seus pecados, eles se entregavam para Cristo. Jesus, quando passou pela coletoria, pela primeira vez, nunca tinha se encontrado com Mateus. Ele olha para Mateus e diz, ó, uma palavra grega diz assim, ó, Jesus disse, ó, vem e segue-me. Mateus não perguntou a ele: quem és tu? Por que eu devo te seguir? E por que eu devo te seguir? A palavra grega diz assim, ó, e ele o seguiu imediatamente. Imediatamente. Deus, quando chama, o indivíduo não tem dúvidas, irmãos. Aí Pedro agora começa a exortar a igreja, santos, que nós devemos descobrir a vocação nossa dentro do corpo de Cristo. Devemos descobrir a nossa vocação dentro do corpo de Cristo. Será que de fato sou do corpo de Cristo, santos? Temos que saber.
Não é para ter dúvidas nenhuma disso. Ah, eu estou ali porque eu tenho minha esposa, eu estou ali porque eu tenho filhos. Ah, eu estou ali porque eu gosto do pastor, eu gosto de X, de Y. Eu tenho que saber porque eu estou no corpo de Cristo, santos. Não existe ninguém dentro do corpo de Cristo que ele fique inerte sem saber o que está fazendo dentro da igreja. O que é que eu faço dentro do corpo de Cristo? O que é que eu faço no corpo de Cristo? Eu tenho que saber o que é que se faz dentro do corpo de Cristo. Por que que eu estou dentro do corpo de Cristo? Isso nós temos que saber desses fatos. Então, nesse texto ele mostra que a cruz estava cada vez mais se aproximando dele. Cada vez mais Jesus estava rumo ao seu destino final. Tem pouco tempo ainda para o Senhor trabalhar nessa esfera, mas ele não estava preocupado, santos, com a cruz, nesse sentido. Se você receber uma notícia que vai morrer daqui a algumas horas, o que é que você vai fazer? Se você receber uma notícia que vai ser executado daqui a alguns dias, o que é que você vai fazer, santos? O que é que nós vamos fazer? Jesus não se preocupou com isso, santos. Não correu, não se refugiou, não disse que não queria se esconder totalmente, recusou a oferta totalmente, mas pelo contrário, cada vez mais ele partia para a cruz, santos. Cada vez mais ele ia de encontro à cruz dele, mas nunca deixou de cumprir nenhum ponto do seu ministério, santos. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque ele cumpriu lá atrás. Sabe por que nós hoje professamos uma certa fé? Porque ele cumpriu corretamente, cabalmente o seu ministério aqui na terra, santos. Cabalmente. Sabe o que quer dizer cabalmente? Perfeitamente, sem falhas nenhuma, ele cumpriu. E com maior orgulho disso. Não pecou, não rejeitou e foi perfeito em palavras e obras, santos. Isso nós temos que ter, por exemplo, todos os seus passos para cada um de nós. Todos os seus passos. Todos os passos de Cristo foram premeditados por Deus e bem-sucedidos diante dele. Então diz aqui que nesta situação, não seria uma surpresa para nós se Jesus fosse e mais voltado a si mesmo. Qualquer pessoa que vai enfrentar um grande desafio e um profundo sofrimento precisa se concentrar e esquecer aqueles ao seu redor, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Deus amou a igreja com amor tal que ele se dedicou somente a ela, ele só via a igreja na frente dele, ele não se preocupou com o seu corpo. Não se preocupou. E quantos cristãos nos dias de hoje é preocupado, né, com o corpo, o físico? Quantos de nós somos preocupados em primeiro, né, o externo? Quando Jesus começa a advertir os discípulos, santos, em relação a certas coisas, quando Jesus começa a admoestar a igreja com relação das coisas que estão na terra, que é coisas que vão passar, porque ele já estava apontando para o mundo eterno dele, para o destino nosso. Nós somos agricultores, santos, aqui na terra. Existem vários tipos de agricultores. Se eu plantar, eu vou colher, santos. Na eternidade, a gente planta aqui e colhe lá, santos. Jesus fez aquela parábola lá que ele lançou na mão de cada servo dele certa quantidade em dinheiro. E a cada um ele começa a cobrar de cada um deles. A um ele deu X e cobrou, ele disse, está aqui seu, o que tu me desse, e aqui como der, é o que eu consegui agariar, juros. E a cada um ele começava a buscar, pô. Eu dei, eu quero de volta. Se eu dar, eu quero de volta. O que eu te dei e quero mais, pô. Mas quando chega num dos servos, o servo, o que ele disse?
Senhor, eu tive medo de ti, Senhor, para não perder, vamos dizer assim, para não perder o que tu me deste, eu fui e guardei, enterrei, para quando o Senhor viesse, estar aqui para te entregar, mas esse não era o propósito, santos. A vida cristã, ela é progressiva, santos, ela é progressiva, santos, tem que trabalhar realmente, santos, tem que progredir. Aí eu dizer, é um servo inútil, meu irmão, é como se você tivesse uma empresa e você confiasse os teus bens nas mãos dos seus servos e você sai para almoçar, para jantar, e depois quando tu volta, ele está lá colocando coisa no bolso, ele está lá não registrando um produto, ele está lá dormindo na hora, quer dizer, um servo infiel, pô. O que é que tu vai fazer com ele? Demiti-lo, meu irmão, porque não serve, pô. Cristo fica decepcionado com os santos, quando os santos entram em estado de relapso espiritual para com a sua igreja. A mesma coisa o Senhor pensa de cada um de nós, santos. Quando nós pecamos, estamos sendo relapsos. Quando nós não fazemos as coisas corretamente, estamos sendo relapsos diante de Deus, santos. Então se torna-se a mesma coisa diante dele. Aqui diz que Jesus, vemos ele trabalhando e fiel nos seus deveres até o último momento. Ele amou os seus até o fim, até o momento que as trevas da morte desceram sobre ele. Até na hora de morrer, ele teve misericórdia das pessoas. Ele amou os seus discípulos até na morte e perdoou os seus inimigos até na morte, santos. Quando os homens estavam para executar, foi que ele disse para a multidão: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem, pô. Deus estava usando de amor para com os seus inimigos. Deus usava em Cristo amor para com os seus santos. Simultaneamente, Deus amou todos os seus santos. Em alguns momentos antes de entrar na cidade de Jericó, Jesus tinha ajudado a um cego, que agora, logo depois de entrar na cidade, ele estava buscando um publicano, ele não parava de usar misericórdia com o povo, pô. Não parava de usar misericórdia. Jesus nunca deixou de usar o seu amor para com os demais. Não é por acaso que ele se encontra com Zaqueu. Jesus não vivia por acaso, ele sempre estava cumprindo cabalmente aquilo que Deus estava fazendo, santo. E muitas das vezes nós não tomamos, por exemplo, o amor de Cristo e não usamos de misericórdia com as pessoas, santos. Nós não conseguimos usar de misericórdia com as pessoas. Quantas vezes nós já desprezamos as pessoas, colocamos de lado certas pessoas, em palavras e atos, santos, por não ser fazer. A gente estava estudando aqui ontem sobre a questão a pergunta sobre ser um verdadeiro cristão. E eu levei aqui para vocês ontem que a questão de ser um verdadeiro cristão não é estar dentro de uma igreja evangélica, pô. Não é você fazer parte do quadro de membresia, de membros de uma igreja, pô. Então eu citei ali que existem 3 marcas, existe muito mais, mas foi colocado aqui 3 marcas, anunciavam que você é uma verdadeira igreja, ou um verdadeiro cristão, que é a pregação fiel do Santo Evangelho. Pregar e vivenciar o Santo Evangelho é uma marca de consolação para você ser denominado fiel diante de Deus, pô. Para eu ser cristão, eu tenho que estar na prática, vivenciar a prática do Evangelho, santos. Muitos não conseguem vivenciar a prática do Evangelho, santos. Jesus foi o exemplo perfeito de santidade, de misericórdia e bondade com os seres humanos. E nós não conseguimos, santos, manter isso aí. Nós não vemos isso com os santos. Nós não usamos de misericórdia com as pessoas, santos. Muitas das vezes nós nos tornamos implacáveis com os pecadores, por causa também de certas pessoas que usam de má fé para extorquir a igreja. Aí muitas das vezes nós, para nos resguardar, nós não usamos de misericórdia com as pessoas.
Mas Jesus disse que eu vim, para fazer isso daqui, santos. A igreja primitiva, ela cumpriu 100% essa tarefa. A igreja primitiva, ela se doava para os demais, santos. O historiador diz que quando eles souberam que Cristo talvez viria na época deles, o texto de Atos 2 diz o seguinte, que eles começaram a o quê? A vender as suas propriedades. Uma indagação, que pode ser verdadeira ou pode não ser verdadeira. Ou pode ser, na segunda colocação, eles fizeram aquilo por amor. Não porque Cristo ia voltar, santos. Eles repartiam bens uns com os outros e não havia necessidade entre a igreja, meu irmão. Isso é misericórdia. Uns com os outros. Quando eu digo que eu amo você, é porque eu estou preocupado com você. Não é só de boca, não. Quando eu digo que eu gosto dos santos, é porque eu me preocupo com os santos, em todas as esferas. Tanto a terrena, quanto a cima, a espiritual. Devemos nos preocupar uns com os outros, santos. Estou passando necessidades. E eu digo assim, eu vou orar por você e Deus abençoe você. Eu sou o maior dos hipócritas se eu fizer isso. Sabe o que eu tenho que fazer, santos? Temos que orar ao Senhor com todas as nossas forças, mas devemos ajudar o nosso próximo. Se alguém chega na minha porta e dizer que estou com fome, e eu digo, eu vou orar por você, e se eu não der um alimento para o indivíduo, eu sou um dos maiores hipócritas. O papel cristão não é esse, santos. Jesus, ele veio e mostrou como deveria ser feito, e nós não conseguimos fazer isso. Tem um livro chamado aí, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém já leu esse livro? Alguém já leu o livro? Um pastor muito compromissado com a igreja, diz a história do livro. O pastor era muito compromissado com a igreja, com sua esposa e seus filhos. E num belo domingo pela manhã ele estava fazendo o seu sermão, e disse que havia comunicação dentro da casa dele entre a esposa e os filhos. Disse, eu não conseguia me concentrar, mas eles de repente todos saíram, e eu fiquei sozinho no meu gabinete tentando terminar o sermão para aquele domingo. Aí de repente chega um homem na porta e começa a bater, um homem com uma roupa suja, né? Um maltrapilho, podemos dizer assim, com um chapéu. Ele disse que o chapéu rodava de uma mão para a outra. E ele desceu para falar, ele não pediu alimento, ele disse, se puder me ajudar de uma certa forma, arrumar um trabalho para fazer, para conseguir. Aí disse, não tenho nada não tenho nada aqui não, vá, procure fulano. E esse rapaz chegou na cidade e começou a perguntar um por um se tinha algum trabalho para ele fazer, para ganhar um dinheiro para se alimentar. E mais tarde o pastor pegou esse belo sermão e foi pregar na igreja. E ele pregando uma igreja que estava super lotada e falando de amor e misericórdia. E de repente o rapaz chega e pergunta para ele, né, o que é essa mensagem praticamente, o que significa isso, né? Só palavras não valem, santos. Vivia só de palavras, né? Disse que naquele instante a igreja ficou em silêncio. O livro diz que o rapaz saiu da igreja e depois ele faleceu, né? Talvez até de fome, não estava fraco, doente. Cristianismo é vida, santos. Totalmente vida. Cristianismo é prática. Não adianta eu pregar 3 marcas, 4 marcas, 5 marcas, 6, 7, e se não conseguir pelo menos puxar uma delas para praticar. Não adianta. O secularismo, ele me sufoca demais, ele não me deixa fazer as coisas. Arrume um tempo, rapaz. Arrume um tempo. Deus me dá vida, me dá condições necessárias para eu adorar Ele, santos. Então, não existe desculpas para nós que professamos a Cristo estar indagando certas coisas e dizer, eu não posso fazer, eu não tenho tempo de fazer certas coisas. Essa conversa, santos. Todos nós temos tempo para fazer as coisas. Aqui diz no finalzinho do texto aqui, o propósito final disso aqui, quem veio, para que ele veio, e para quem ele veio, Jesus, no texto. Esse texto aqui de Lucas 19. Mateus e Marcos e Lucas, ele não fala muito sobre a existência de Jesus antes do seu nascimento. Eles não se preocupam com isso.
Pelo menos não da mesma forma que o Evangelho de João fala, mas aqui de uma forma muito simples temos uma afirmação da eternidade de Jesus, quando ele diz, e ele veio do mundo. Isto pressupõe que deixa claro que ele tinha uma existência fora deste mundo. Jesus, ele nasceu de fato. Deus nunca nasceu, santos. A carne que foi utilizada por Deus, que é a matéria física, chamamos de Jesus. Esse nasceu de fato, mas Deus sempre existiu na eternidade. A afirmação de Jesus deixa bem claro que toda a sua vida aqui na terra tinha um só propósito e objetivo. Ele veio buscar e salvar as pessoas. Jesus, ele não veio abrir portas, ele não veio possibilitar salvação para ninguém, não. Essa conversa de dizer que esse falso evangelho, que Jesus, ele deixa você na porta da salvação e depende de você entrar, isto é uma doutrina totalmente humana, santos. Não tem nada a ver com Cristo. Jesus, ele não possibilitou nada para ninguém. Ele garantiu, ele te colocou na eternidade. Ele não veio para perdoar, ele perdoou todos os nossos pecados. Jesus não veio para me justificar, ele justificou de fato os nossos atos. Justificou. Ele não justificará, não, ele justificou, ele perdoou, ele salvou. Tem pessoas que não têm tanta intimidade com Cristo que dizem assim, ó, quando eu morrer, eu vou ser salvo, porque ele está pensando que salvação, quando é um desligamento físico da alma do corpo, quando a alma se separa do corpo e ela segue para a eternidade, aí ele imagina que está sendo salvo naquele instante. Paulo já estava avançado com essa teologia bilhões e bilhões de anos. Paulo, quando prega na igreja de Corinto, lá no capítulo 1, e no versículo, se eu não me engano, o 18, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se eu for conjugar o verbo, ele vai mostrar que eu não estou ali nem no futuro e nem no passado, eu já estou no presente, eu já sou salvo. Cristo me salvou, já sou salvo, ele não me salvará. Está aí, já é uma realidade física da igreja. Então Jesus, ele não veio possibilitar nada. O Jesus, né, o Jesus talvez pentecostal, ele esteja ainda tentando abrir portas. Ele está abrindo portas e chamando homens, convidando homens para entrar. Jesus, ele não convida, santos. Ele não convida, ele já coloca dentro da salvação, sem você querer. Se eu fosse usar uma linguagem humana, sem pedir a tua permissão, ele não pede permissão, ele não precisa da tua permissão, ele não precisa do teu consentimento para fazer isso daí, ele não precisa, ele não dá esse direito aos seres humanos, mas ele determina, no chamamento ele já determina isso para o indivíduo, e normalmente o indivíduo vai e aceita, porque ele não resiste ao chamado de Deus, ele não argumenta, será que eu posso ir mais tarde, será que eu não posso ir, ou eu não quero essa salvação, não faz isso, santos, ele não aguenta o chamado de Deus. Todos os homens que são chamados por Deus, eles vêm pela graça irresistível dele. Quando você vê uma pessoa que é lançado um convite para ele e ele diz que não quer, é porque ele não foi chamado. Ele diz, talvez futuramente, na próxima, quem sabe eu aceito alguma coisa. É porque ele não foi chamado. Não é ele que determina. Essa discussão estava rolando no meio dos apóstolos. Jesus chega e diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Então, é parte de mim, não parte de vós. Pô. Então, Zaqueu, quando foi
se trepar ali naquela árvore. Não foi ele que escolheu por si próprio. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, Jairo com a sua filha morta, não foram eles que escolheram esses fatos, essas cenas, pô. O centurião, quando foi até a presença de Cristo, também não foi ele que quis ir por acaso. Deus já tinha traçado, colocado no seu coração, na sua mente, que eles deveriam procurar a Cristo. Tudo isso foi determinado pela vontade de Deus. Quando a filha de Jairo falece, é como se Jairo estivesse dizendo: ah, Senhor, eu te agradeço, tá? Eu, de fundo do coração, eu te agradeço, tá? Mas ela morreu, não tem mais o que fazer. Desculpe o incômodo. Aí o Senhor faz e diz: ó, Jairo, para um pouquinho. Apenas creia que ela retornará. Ela está dormindo, pô. E realmente ela estava dormindo, pô. Mas aquilo não foi ele que quis. Deus estava por trás fazendo toda aquela ação, santos, para que Cristo viesse a aparecer. Tudo é feito pela vontade soberana de Deus. Salvação é uma coisa real, santos. É uma coisa real, física, que está acontecendo conosco. Fisicamente, já sou salvo. Meu corpo em pecados, já sou salvo, santos. Salvação é uma coisa física e ao mesmo tempo uma coisa espiritual. Quando se pergunta o que nós somos, o que é que você iria poder responder para as pessoas que te perguntam, não? Você é carnal ou você é um ser espiritual? Muitas pessoas estão misturando as coisas, santos. Uma vez o meu professor de teologia, chegou assim na sala e perguntou a cada um de nós: o que vocês são? Tinha uma reflexão antes, ele fez uma reflexão e fez uma pergunta para a sala e disse: o que vocês são? Carnais ou espirituais? Pô? A gente subentende que carnal é quando a igreja está numa prática pecaminosa, possamos ser deliberadamente conhecidos como os carnais, porque estamos agindo como uma carne que é. E espiritual é quando nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos dentro do plano de Deus. Aí somos chamados de espirituais. Quando nós não pecamos, somos seres espirituais. Mas quando nós pecamos, somos seres carnais diante de Deus, santos. Nós somos seres carnais a espirituais, santos. Sabe por quê? Porque nós somos formados de carne, matéria. A palavra grega diz que é soma ou sarx, isso aqui é carne realmente. Nós somos carnais, mas temos a essência de Cristo e o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que nós nos tornamos seres espirituais, carnais a espirituais. Quando nós dizemos: eu não sou carnal, eu não sou nem desse mundo. Como é que pode ter um negócio desse? Se você não é desse mundo, o que é que você está fazendo aqui? Por onde você nasceu, santos? Que canal você nasceu? Eu nasci através da madre da minha mãe, carne pura, eu sou carnal, irmãos. Mas pela instrumentalidade do Espírito Santo e pela graça soberana de Deus, Ele me fez um ser espiritual. Nasci de novo, mas não deixei de ser carne, não. E se você disser que Cristo é totalmente espírito, nessa visão, nós somos os maiores hereges que pregamos. Cristo, ele subiu em corpo, santos, totalmente em corpo. Aí o Evangelho, 1 João vai dizer, se dissermos, irmãos, que Cristo subiu, ou que veio em espírito, e se confessarmos que ele não veio em carne, isso não vem de Deus. Ele veio em carne, totalmente em carne, viveu em carne e subiu em carne, ressuscitou. Quem ressuscita é os espíritos ou é o corpo, irmãos? O corpo é que ressuscita. Então ele ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, o Evangelho, isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, é uma farsa. Mas ele ressuscitou. Ele trouxe a segurança para com a sua igreja. Pô. Ele trouxe estabilidade para nós.
mesmo quando nós sofremos qualquer abalo mental, físico, que é o biológico, mas mesmo assim eu tenho que estar concentrado que isto é uma verdade, irmãos. Eu não posso me descontrolar totalmente. O ser humano, ele sai um pouco dos trilhos, mas ele vai ter que voltar, pô. Eu tenho que acreditar nessa verdade, santos. E muitos cristãos não acreditam nessa verdade, irmãos. Muitos cristãos estão dentro da igreja, mas não acreditam nessa verdade. Muitos cristãos professam até certos pontos Cristo, mas muitos cristãos ainda não creem nessa verdade de vida eterna que Cristo já deu. Ele não vai dar, ele já deu a cada um de nós. Isto aqui é um resultado da vida eterna. Vida eterna já está aqui, amados. A salvação já está aqui. Nós estamos gozando da salvação eterna de Deus. Quando Zaqueu diz assim para Jesus: Senhor, eu vou restituir 4, 5, 10, 15 vezes mais, se fosse possível, ele fazia isso. Isso já é gozação. Ele já está gozando a salvação. Isso é estar desfrutando da salvação, santos. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou desfrutando da salvação. Quando eu perdoo o miserável dos seus pecados, eu estou desfrutando da salvação. Quando eu estou amando meu irmão, eu estou desfrutando da salvação. Quando eu estou amando as Escrituras, me alegrando das Escrituras, é um princípio que eu já estou gozando da salvação aqui na terra. Não é lá não, é aqui, rapaz, aqui começa ela, e lá dá continuidade. Agora, se você não tem alegria em ler as Escrituras, se você não sabe perdoar o teu irmão, se você não pratica amor para com a raça humana, então você não está na salvação. Se você não ama seu irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que você está em trevas. Se eu não conseguir amar o meu irmão, eu não estou na salvação em Deus. O texto diz: se você diz que ama a Deus e não consegue amar o teu próximo, o teu irmão, você é um mentiroso, rapaz. Você não conhece a Deus ainda. Não conhece o amor divino de Deus. Aí Zaqueu começa a dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu quero perdoar eles, eu quero pagar as dívidas deles, aquilo que eu roubei dele eu vou dar. Ele estava desfrutando da salvação. Aí foi o que Jesus disse para ele: hoje houve salvação nesta casa, pô. Porque ele já está começando a desfrutar, a mostrar os frutos de arrependimento. Pedro disse lá em Atos 2:38, foi que ele falou antes, vocês estão lembrados? A base do cristianismo, uma das bases, dos pilares: arrependei-vos a cada um de vós. E ele se arrependeu, santos. Ele se arrependeu e começou a fazer aquilo que ele tinha feito lá atrás, estava roubando o povo, ele começou a devolver. Então isso é resultado de um salvo, santos. Transformação, não é isso aqui não, viu? A gente vê que hoje a metamorfose está totalmente fora das Escrituras. O primeiro passo que uma pessoa, quando há uma conversão, a pessoa começa a botar uma calça, começa a botar uma camisa de manga comprida e dizer que não usa mais as bermudas, usa calça, e vem dizer que agora isso é um resultado interior do Espírito Santo que foi passado pelo novo nascimento. Mas a gente não vê uma pessoa arrependida de pecados, a gente não vê uma pessoa que roubava, ela parou de roubar, a pessoa que só falava mentiras. Hoje a gente não vê mais ela falando a verdade, quer dizer, a gente não vê esses frutos da pessoa, e isso é fruto de arrependimento, isso é fruto de uma pessoa que é salva. A gente não vê, mas uma coisa, um legalismo total no meio da humanidade, em vez de dizer, isto é fruto do novo nascimento. Eu só escutava Roberto Carlos, agora eu escuto só som gospel. Isso é uma transformação. Isso aí, ele foi convencido, mas ele não foi o resultado do novo nascimento. Não foi. O judeu tinha a vida dele normal, os apóstolos tinham a vida dele normal, santos. Você escutava certo tipo de música, que não é depravada, que não é isso não vai mudar o teu caráter, meu irmão. Hoje eu sou um cristão e não vou mais a uma praia, isso não é mudança de caráter, rapaz.
Isso não tem nada a ver com novo nascimento. Novo nascimento, a pessoa continua sendo a mesma pessoa, o mesmo corpo físico. O caráter vai mudar. Se eu era ladrão, não roubo mais, pô. Isso é novo nascimento. Se os meus olhos só olhavam para coisas impuras, agora ele vai olhar para coisas puras. Isso é novo nascimento, queridos. Isso é transformação. Zaqueu, quando diz aqui, ele não está com nenhum legalismo, ele está falando do fundo do coração, é assim, eu vou restituir aqueles que eu roubei, que ele roubava do povo. Diz que isso é 4 vezes mais. Eu roubei 100, eu vou dar mais, por fora mais R$400, devolver o dinheiro dele, vou fazer isso por ele. Isso é novo nascimento, santos. Isso é transformação de fato. Em outro lugar, Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na profecia de Daniel, a gente aprendemos que o título Filho do Homem é um outro nome para descrever o Messias. Está lá em Daniel 7, que ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi dado o domínio e a honra, o reino, para todos os povos, nações e línguas que o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ele estava dizendo que ele em si próprio, o seu governo não terá fim, o seu reino nunca será interrompido, santos. Nunca terá uma partícula quebrada. Ele diz, olha, ele usou uma das coisas mais violentas para se comparar ao reino dele. Só, está vindo as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a minha igreja. Ele está dizendo que nada do mundo, nada do cosmos, dentro dele ou fora dele, vai afetar a sua santa igreja. O poder dele garante a salvação e a estabilidade e a segurança de todos os seus eleitos que fazem parte do seu corpo, santos. E muitas das vezes nós temos medo das coisas que acontecem aí fora. Nós temos medo. Veja, Elias, ele pintava e bordava no seu período. Elias matava, Elias zombava do povo, mas teve medo. Elias enfrentou os 400 profetas de Baal e passou a espada no ribeiro, matou todos eles. Elias enfrentou vários capitães da guarda real e aí chegava e ainda tirava palavras ameaçadoras. Os homens chegavam diante dele e começavam a dizer, eles, ó, se tu és filho, se tu és de fato, vamos dizer assim, um homem de Deus, que caia do fogo e consuma a ti os teus 50. E disse que o fogo caía e consumia o capitão e consumia todos. Mas uma simples mulher apenas falou alto com Elias e ele teve medo, pô, se escondeu. As dificuldades, santos, está ao nosso derredor, mas porque nós não usamos a fé como tem que ser usada, santos. Nós não desfrutamos da fé como que tem que ser desfrutada. Nós muitas das vezes corremos, negligenciamos a Cristo com as nossas práticas, com as nossas palavras, a gente escanteia o Senhor. Deus de maneira nenhuma se agrada com os santos que se comportam dessa maneira, santos. De maneira nenhuma. Eu tenho que respeitar os limites que é para mim. Quando eu oro ao Senhor, eu oro segundo a vontade dEle, para que Ele faça o que Ele quer. Mas Jesus, Ele garante estabilidade asseguradora para com os seus santos, e nós não sabemos aproveitar isso, queridos, em nossas vidas. Somos covardes, somos limitados, muitas das vezes, não queremos fazer algo porque nós achamos que não vai dar certo, que isso aqui a gente não tem condições,
porque nós somos seres limitados, mas o nosso Deus, ele não é um ser limitado, ele é ilimitado, ele está acima da natureza, acima da razão, e nós não conseguimos abraçar essa verdade conosco, santos. A gente não consegue. Os apóstolos estavam argumentando contra Jesus, mas o Senhor come com pecadores, entra na casa de um depravado desse, ceia com ele, e ainda diz que ainda há salvação na casa de um miserável desse, porque os nossos olhos são limitados. Nós somos seres tão miseráveis que não conseguimos enxergar um metro à nossa frente, né? A gente não consegue enxergar as coisas. Somos seres miseráveis diante de Deus por não enxergar a luz do seu santo evangelho. A gente não consegue enxergar. Passamos por certas coisas, mas nós não conseguimos ver a luz no fim do túnel, que a nossa fé não consegue reagir. Quando entendemos quem é o Filho do Homem, que ele é o próprio Deus, que mora em luz inacessível, nós entendemos a imensidade da graça de Deus, e como Paulo fala lá em 2 Coríntios 8 e 9, porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória divina para a sua majestade. Ao lado, ele veio e desceu para buscar e salvar o que se havia perdido, santos. A graça e a misericórdia de Deus é infindável. Nós não conseguimos enxergar. O que nós temos que fazer é só pedir a Deus que Ele cumpra a seu propósito conosco, a sua misericórdia, a sua graça, sempre esteja conosco para fazer a sua vontade e não a nossa. Mas para Jesus isto era um propósito da sua vida, e por isto quando ele e as pessoas murmuravam, dizendo que ele não se hospedara como um homem pecador, Jesus quis simplesmente justificar este ato, mas ele fez uma declaração sobre o propósito de toda a sua vida e de toda a sua vinda, santos. Se eu não respeitar esta finalidade, nós não conseguimos ser felizes com Deus. Se eu não aceitar aquilo que Deus quer conosco, nós não seremos felizes. Eu tenho que aceitar o propósito de Deus. Eu tenho que acatar o propósito de Deus. A história lá atrás nos mostra que todos os homens que tentaram remar contra a vontade soberana de Deus, eles naufragaram, santos. Deus, ele sempre vai cumprir aquilo que está no seu propósito. Eu tenho que fazer o seguinte, é acatar e aceitar o que ele determina, e fazer com carinho e amor, santos, para que possamos prosseguir, porque Deus, ele não depende de nós. Se eu não fizer, ele derruba e coloca outros, santos, para fazer a vontade soberana dele. Nós é que estamos mal acostumados com esse tipo de evangelho. O amor é muito importante na salvação, mas o amor sozinho não pode achar e salvar o pecador, santos. Não pode de maneira nenhuma. Precisa-se dos poderes divinos, da onisciência e a onipotência de Deus. Em outras palavras, para salvar pecadores, Jesus precisava fazer mais do que apenas amá-los. Ele precisava ter condições de sondar os seus corações e transformar as suas vidas. Um conjunto de coisas que ele usava para salvar os pecadores. Jesus usa hoje a igreja como o instrumento principal para anunciar o seu santo evangelho. Jesus hoje não prega mais fisicamente no meio do mundo. Quem prega hoje fisicamente no meio do mundo é a santa igreja dele. Jesus, ele tem apenas o trabalho de converter e gerar arrependimento no meio das pessoas. Mas a finalidade de pregar o santo evangelho, santos, é conosco. É um privilégio, queridos, anunciar o santo evangelho. É um privilégio para cada um de nós anunciar
a santa palavra de Deus. Sabe por que há conversões ainda hoje no mundo, santos? Porque existe alguém pregando o Evangelho. Alguém anunciando o santo Evangelho com a santa autorização de Deus. Não é qualquer um, é com a santa autorização de Deus. Deus se manifesta, santos. Sabe por que Zaqueu ele foi salvo? Porque a palavra foi falada bem para ele. Jesus pregou para ele. Houve a instrumentalidade do Santo Espírito dele. Por que os apóstolos vieram a reconhecer? Porque houve a pregação fiel para com eles. O Espírito Santo não apenas faz o seu trabalho, mas ele depende também de outras coisas, santos. É um conjunto de coisas ordenadas para chegar ao seu determinado fim. E a igreja é uma delas. Enquanto eu não colocar a minha cabeça no travesseiro e perguntar a Deus, santos, qual é o meu lugar, Senhor, no teu reino, Senhor? Qual é o meu lugar no teu reino? O que eu devo fazer, Senhor, no teu reino? Tem muitas pessoas que pensam que essa mente está dentro da igreja. Vai para os estudos, vai para os cultos e vai para casa. Aí chega sábado, chega domingo, chega segunda. E ficam nessa, pô. Isso não é cristianismo, queridos. Cristianismo é vida, é prática, é exercício. Isto é cristianismo. Você vê que apenas não ficava somente em palavras, a igreja primitiva, mas ela ficava em ação contínua, em ação. Contínua a igreja trabalhava. Existe uma grande diferença da igreja primitiva para as igrejas de hoje. Um ex-pastor falecido, ele disse o seguinte, ele foi ministrar uma palavra da ceia, e ele, chorando, ele falou, disse, eu sinto muita falta da igreja primitiva. E ele disse, a igreja de hoje, ela tem alcançado um status que a igreja primitiva não alcançou, irmãos. A igreja de hoje, ela é madura na fé. Ela tem conhecimento ativo de Deus, enquanto a igreja primitiva nem todos tinham. Tá bem? Hoje a gente tem vários cursos, tem palestras, tem milhões e milhões de livros, DVDs, CDs, a gente aprende de fato. A igreja primitiva não tinha isso. Mas a igreja primitiva tinha uma coisa que nós não temos hoje, santo. Não temos. Quando eu falo temos, é na questão, a maioria, 100%. Amor. A igreja primitiva amava ao Senhor de fato. A igreja dava tudo de si por Cristo, irmãos. Você vê os relatos da igreja primitiva, ela morria por Cristo, irmãos. Nero jogou milhares de cristãos na arena, santos, e eles não reclamaram. Eles não ficaram gritando, tira-nos daqui. Eu sou inocente, tire-me daqui. Eles não disseram isso. Os relatos dizem que eles caíram de joelhos na arena e começaram a orar ao Senhor. De repente as portas começaram a abrir-se, uma atrás da outra, irmãos. Uma morte muito dolorosa, né? As feras começaram a estraçalhar os cristãos que estavam na arena. Eles amavam o Senhor. Eles não diziam, eu não sou cristão. Ele dizia, eu sou cristão, pode vir o que vier. Eu amo ao Senhor. E milhares de cristãos morreram em Roma naquele dia. As feras estraçalhavam os cristãos. Sabe? Isso é amor. Mesmo sem conhecimento prévio, mas eles amavam ao Senhor. A expressão não é somente em palavras, santos, é em atos. Atos é o principal. Então, quando nós professamos que amamos a Cristo, que amamos a sua doutrina, que é aqueles pontos que nós já bem conhecemos, isso para Deus não é nada. Isso para o Senhor, isso não é nada. Os nossos atos é que vai determinar. E quando Zaqueu chega diante de Cristo e diz, olha Senhor, eu restituo 4 vezes mais. Ele confessou os seus pecados e foi lá e fez, de fato. Começou a restituir.
palavras misturadas com atos, isso é cristianismo, santos. A salvação é um conjunto de coisas que chegam a um determinado objetivo. Quando alguém perguntar para você, você é salvo? Você vai dizer, sou salvo, e por que eu sou salvo? Como eu sou salvo? Salvação não é uma coisa externa somente, mas é um conjunto de obras que nós realizamos e confessamos a Cristo. Quando Jesus vai até Zaqueu, Jesus fala e diz que hoje me convém pousar na tua casa. Deus tinha decidido que a salvação já estava naquela casa. O lar, quando ele é salvo, ele mostra frutos, santos. Mesmo se tiver incrédulos no meio, ele mostra frutos de arrependimento. E eu não vejo isso hoje, santos. Eu não vejo isso hoje. O lar, quando é salvo, ele fala de salvação. O cristão, quando ele é salvo, ele faz questão de mostrar que a sua vida houve transformação. Mas ele não é o alvo, sempre é Cristo. Isto é salvação, santos. Eu vejo pessoas, quando há uma conversão nelas, elas vão começar a ir para as igrejas, falando de testemunhos, não, porque eu era xangozeiro, porque eu era isso, porque eu era aquilo, e eu não vejo o arrependimento, eu não vejo Cristo na pregação, eu não vejo nenhum fruto de salvação falando nessas coisas. Eu vejo mais comercialização nessas coisas. Mas o fruto do arrependimento, Sandra, a gente não vê. E Jesus, quando chama Zaqueu, ele diz na cara dele. Jesus, quando chama aquele homem lá, o moço, ele diz na cara a mesma coisa. A lei de Deus, Sandra, está aqui exposta. Eu tenho feito isso desde pequenininho. Ele não é que ele tenha feito, ele tem professado desde pequeno aquelas coisas, pô. Ele tem até acreditado naquelas coisas, mas ele não tem praticado aquelas coisas. É diferente. Então, isso a gente vê que o cristianismo de hoje, com toda a evolução, com toda a criação, com toda a globalização, ela não aspira, não chega junto à igreja primitiva. Não chega junto da fidelidade, junto de Cristo. A gente não vê isso. Diz aqui que era para isto que Jesus fazia todos os seus sinais e milagres, para proclamar publicamente que ele tinha o direito e o poder de dizer a um miserável pecador que os teus pecados são de fato perdoados. Jesus perdoava os pecados. Se a humanidade soubesse o que significava pecados, quando Jesus dizia assim, estão perdoados os teus pecados, era para o indivíduo nunca mais viver triste, irmãos. Não consegui pagar a minha dívida, fico preocupado. Qualquer coisa me entristece, é porque ele não conhece a essência do poder de Deus no perdão dos pecados. Ele não sabe o que é isso ainda, pô. Enquanto nós estamos preocupados com as coisas ativas desse mundo ainda, nós ainda não conhecemos o que é salvação, santos. Não é que você é para fazer dívida e deixar para lá. Não é isso que eu estou falando. Que as coisas deste mundo não podem nos preocupar numa coisa ativa na nossa vida, santos. A pior coisa que você pode ser gerada em você é você morrer com pecados. A pior maldição que existe na vida do homem é quando ele morre agarrado com seus pecados. Esse você pode dizer, está em maus lençóis. É para ir e ficar preocupado, pô, porque morreu sem se desligar dos pecados. Isso é para deixar a pessoa preocupada. Se o ser humano soubesse de fato o que era pecado, ele não estava hoje bebendo, farrando, comemorando. Ele não estava fazendo isso. É como se chegasse uma grande notícia para ele: olha, você vai sofrer um grande acidente,
você vai sofrer um grande atentado, ele ia se preocupar para se prevenir, fazer uma prevenção nele, pô. O que é que eu devo fazer? Vai chegar um grande vírus aí sobre a raça humana, o que eu devo fazer para não se contaminar? Eu devo comprar o quê? Fazer o quê? É para se preocupar, é o pecado. O ser humano não sabe o que significa pecado. Sabe por que ele não sabe o que significa pecado? Sabe por quê que eles não sabem o que significa pecado? Porque nós não levamos para ele a notícia, certo? É por isso que eles não estão nem aí o que é pecado. Só pregamos o seguinte: Deus é bom, Deus quer te salvar. Nós levamos a isso. Que você vai para o inferno, ele já está preocupado com o pós-ascendente, não com o pré-ascendente, pô. Se você disser o que é pecado, qual o resultado do pecado, sem mostrar para ele inferno, essas coisas, aí você vê uma boa parte dos seres humanos agora preocupados, porque a essência do mal é o pecado, santos. E Jesus, ele veio e perdoou os pecados da sua santa igreja. Isso é para tirar dos meus lombos uma grande carga, um grande fardo, e dizer que as coisas do mundo não mais me preocupam. Para eu não ficar preocupado eternamente com essas coisas. A gente se preocupa, mas a gente volta para o nosso estado, santos. Que Deus nos perdoou os nossos pecados. E nós somos agora coparticipantes com Cristo do seu reino. Não verá mais a morte, santos. Enquanto a ciência busca remédios, a ciência busca em máquinas, equipamentos caríssimos, reduzir o avanço da morte, ou até em controlar a morte, em deter em certo tempo a morte, a igreja já está fora disso, santos. Nós não vamos participar ativamente da morte. Podemos morrer, mas a promessa que Deus fez é que nós iremos ressuscitar. Nós não vamos morrer eternamente. Ele disse que eu vim salvar o perdido. Você tem que crer nisso, santos. Ele disse que eu vim salvar o perdido. Nós estávamos perdidos, condenados à morte, por causa dos nossos pecados. É se você olhasse para um túnel, você não conseguisse enxergar no final dele, pegasse um metrô e entrasse num túnel de milhões e milhões de quilômetros, e você não consegue enxergar nada da frente, só vê escuridão, e não sabe qual é o destino final daquele trem, onde ele vai parar. Mesmo assim, a vida do homem sem Cristo, ele não sabe para onde vai parar, não sabe para onde vai, mas a igreja já sabe para onde vai. Nós já sabemos, nós não vamos morrer, nós não vamos para o inferno, santos, nós vamos para a casa eterna de Deus. Paulo disse que quando essa mensagem era pregada lá no Antigo Testamento, quando essa palavra de salvação era pregada, em Atos capítulo 13, 48, diz que quando os gentios ouviram isto, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a glorificar e a agradecer a Deus, diz o texto. Sabe por quê? Porque eles estavam nesse trem sem rumo, sem destino, sem condições nenhuma, nem mentalmente, nem espiritualmente, de receber nada de Deus. Mas quando Paulo chega e diz que a salvação, que era anteriormente pregada para os judeus, eles foram depositadas e abertas as portas para os gentios, diz o texto que eles começaram agora a glorificar a Deus e a agradecer por receber tal riqueza da parte de Deus. E nós não conseguimos, santos, se alegrar com salvação. A gente vê lares perturbados, cristãos perturbados, pessoas que não têm confiança em Deus, pessoas que não sentem salvação em Deus, os pecados cada vez mais cobrindo as nossas vidas, que nós não conseguimos respirar a lei de Deus. Nós não conseguimos ver Cristo em nossa vida, nós só conseguimos ver tristeza, problemas, dificuldades, obstáculos e barreiras. Nós não conseguimos ver Cristo, porque nós não acreditamos em Cristo de fato, queridos. Se eu acreditar em Cristo de fato, essas coisas são coisas pequenas, coisas bem pequenininhas em nossas vidas. Jesus, quando estava no mar, ele andando por cima do mar, ele chama Pedro,
Aí Pedro disse, olha Senhor, se for o Senhor, ordena que eu vá até o teu encontro. O Senhor disse, vem. E ele começou a andar, mas ele não mais acreditou, santos. Ele não mais acreditou e começou a submergir. Aí o Senhor disse, olha, a tua fé é muito pequena, pô. Você não crê de fato em mim. Pô. Acreditar é quando eu digo, eu acredito até o final, em todos os pontos. Eu não te conheço, mas eu acredito. Agora imagina uma pessoa que diz que conhece a lei e não acredita em Deus. Agora imagina aquele que não tem conhecimento nenhum da lei de Deus, é um leigo. Mas mesmo assim ele diz, ó Senhor, eu acredito em tuas palavras. Né? Eu não sei o resultado, mas eu acredito em todas as tuas palavras. Pô. Não duvido de nenhuma delas. Pô. Isso é fé. O centurião que não tinha nenhuma intimidade com Jesus, não andava com ele, não tinha nenhum conhecimento da lei de Deus, entre aspas, e chega e diz aquilo, pô. Não é nem preciso que o Senhor vá da minha casa, dê apenas uma palavra que a coisa vai funcionar, pô. Que diz, eu tenho servos também, quando eu digo para ele, ó, vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, a mesma coisa é a ti. Se o Senhor mandar uma só, a coisa vai fluir, isso é fé, acreditar em Deus, pô. As circunstâncias, santos, podem estar terríveis, irmão, terríveis. Você pode estar vivendo em trevas, mas creia que Cristo, Ele é o nosso Salvador, irmãos. Nas maiores dificuldades, Jesus está conosco, santos. Pode ter certeza disso. Nós não conseguimos ver nenhum reflexo disso, mas Ele está conosco, santos. Pode acreditar nisso. Pode ter a maior convicção que todos os teus passos que você dá, Ele está do teu lado. Pô. Ele disse, quando estava subindo com os apóstolos, ele disse, olha, estarei convosco segunda-feira, quinta-feira, sexta e domingo. Ele disse isso não, santos. Ele disse, ó, todos os dias estarei convosco. Todos os dias estarei convosco. Eternamente, pô. Eu tenho que crer que Cristo veio salvar, de fato, veio buscar esses condenados que somos nós. Eu tenho que aceitar, não somente mentalmente, mas coração. Eu tenho que acreditar nisso. A minha vida pode estar uma bagunça, mas eu tenho que acreditar que Cristo está comigo. Pô. Cristo está conosco em todas as esferas, irmãos. Irmãos, eu nunca orei tanto como eu orei nesse mês passado, mês de dezembro, irmão. Orei demais, santos. Eu orei 100%, nunca orei tanto como eu orei nesse período. Eu orei tanto pelo meu irmão, santos, na situação que ele estava. E até certo momento eu orei até contra a vontade de Deus. Orando contra a vontade dele. E cada dia mais Deus me mostrava qual era a vontade dele. E eu não aceitava, santos, eu não aceitava. Ele dizia, não é questão de desafiar. Mas eu começava a orar ao Senhor, pedir para restaurar o meu irmão. Aí você me mostrava, meu irmão, cada dia mais, eu não vou restaurar ele. Pô. Eu não vou restaurá-lo, meu irmão. Isso não é a minha vontade. E eu continuava orando ao Senhor. Orava no quarto, orava em casa, orava no ônibus, no metrô, andando, Senhor, tenha misericórdia de mim, não é nem dele mais, tenha misericórdia de mim, do teu servo, atende a minha oração, tenha misericórdia das minhas orações, restaura a vida daquele pecador que está lá. Aí quando eu chegava no hospital, só que ele falava comigo, irmãos, eu vou falar com você agora, olhe para ele. Aí quando dava o laudo médico lá, todo dia tinha uma novidade, irmãos. Cada vez o quadro ia se agravando cada vez mais. Mas eu sempre orava a Deus. E eu sempre acreditava que se ele voltasse ou não, estava dentro da vontade de Deus. Mas eu queria que ele voltasse, santos. Mas não voltou. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de confiar em Deus. Aquele Jesus que passeava em Jericó, em Jerusalém, em Samaria, é o mesmo que está conosco hoje.
Nunca deixei de acreditar nele, mesmo não aceitando as minhas orações, não é atender, ele não é obrigado a atender, mas ouvindo as minhas orações, as minhas preces ao Senhor, nunca deixei de confiar nele. Eu estava no carro, meu pai, ele começou a falar coisas que não devia, homem bom, e que não merecia isso, e outros que vivem fazendo misérias, não acontece nada. Eu disse, pai, não é assim. Existe um tempo para nascer, existe um tempo para viver, e existe um tempo para morrer. O tempo chegou, pô. A fruta estava madura, tinha que ser cortada. É a vontade dele, eu não posso fazer nada. Simplesmente nada. Só posso fazer essa coisa. Aceitar a ele. Aceitar a sua vontade soberana. Mas Deus está sempre ao nosso lado, santos. Pecando ou não pecando, ele está ao nosso lado. Melhor não pecar. Mas ele nunca se afasta de nós. Ele se entristece conosco. Eu quero dizer o seguinte, amados. Esse texto de Zaqueu, ele traz um conforto para cada um de nós. Um conforto tanto espiritual como físico para cada um de nós. Ele está me garantindo em termos íntegros e gerais a minha estabilidade com ele. Ele garantiu a minha salvação, a minha remissão dos meus pecados. Você pode deitar a tua cabeça tranquila no travesseiro e pode acordar confiante em Deus. Você é um salvo. Quando ele chega para Zaqueu e diz, olha, hoje houve salvação nesta casa, e houve salvação, irmãos. A minha casa é salva. A salvação está na minha casa, irmão. Está no meu lar, a salvação. Eu sou salvo, e onde há um salvo, há salvação, santos. A manifestação da salvação ela tem que estar dentro da casa. E quando ele disse para Zaqueu, olha Zaqueu, eu vim te buscar, e um pacto que ele fez com ele, santos. Pacto que ele fez. Tem muitos cristãos que estão ainda pensando que não existe, mas Deus, ele pactua conosco. Deus, ele não se esqueceu de nós. Esse negócio de entrada de ano, saída, eu não vivo através disso. Pessoas que dizem assim, que Deus te abençoe com a nova entrada de ano novo. Vai continuar a mesma coisa, irmãos. O sol vai brilhar do mesmo jeito. A segunda-feira vai aparecer, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo. As horas vão ser a mesma. De ano, entrada e saída, vai dar no mesmo. Deus está sempre contigo. Deus não é que vai te abençoar no novo ano. Tu já é abençoado. Nada vai mudar. Nada vai ser alterado do plano de Deus, vai continuar a mesma coisa, que Deus não trabalha com o tempo nosso. Pode ter certeza disso. Porque no ano de 2012 eu vou fazer novos projetos, vou fazer novas coisas. Não vai fazer nada, Deus é a mesma coisa. No ano de 2010, 2011, 2012 vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. O teu salário não vai aumentar. As tuas cargas de trabalho vai dobrar, nada vai ser novo, isso é coisas velhas, nada vai mudar. Você é que tem que mudar com relação a Deus. Com relação ao mundo, as coisas continuarão as mesmas coisas. Você que tem que mudar com relação a Deus. Mas as coisas do mundo vai ser as mesmas coisas, não vai mudar nada. Eu que tenho que mudar a minha ação com Deus, santos. Essa tem que mudar. Independente de entrada de ano, saída de ano novo, temos que mudar a nossa postura diante de Deus. Eu tenho que acreditar em Deus, irmão, de uma forma concreta e absoluta. Amém, queridos? Que nós possamos fazer uma reflexão em nossas vidas, diariamente, santos. Diariamente diante do Senhor. Para saber qual é a nossa postura e qual é o nosso lugar, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, Senhor. Mesmo não tendo nada a Te oferecer, Senhor,
mas te prestamos, Senhor, um culto de adoração, movido pela tua santa palavra, Senhor, onde os cânticos, a pregação, Senhor, e as orações dos santos estejam debaixo da tua vontade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela infinita misericórdia que o Senhor veio buscar, veio salvar a cada perdido, Pai, que estava aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela remissão dos nossos pecados, Senhor, pela nossa justificação obtida em Ti, ó Cristo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela infinita salvação de nossas almas, que nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça, ela nos encontrou. Também te agradeço, Senhor, por cada alma que está aqui nesta noite e por todos os Teus santos, Senhor, que estão a Te adorar nesta noite. Abençoe a cada um deles, Senhor. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, queridos?